Graça e paz a todos. Amém. Eu peço que os irmãos abram a escritura do livro de Apocalipse, capítulo 16. Versículos do 12 ao 21. No Apocalipse 16, versículos 12 em diante, diz assim a palavra do Senhor. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que, fazendo milagres, vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra, tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras aproximadamente do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Amém. Até aqui. Podem se assentar. Então, nós estamos vendo este capítulo 16, que fala desse derramar das taças, das 7 taças da ira de Deus, nas quais se consuma a ira de Deus. A última manifestação da ira de Deus nessa terra antes da vinda de Cristo. E vimos no início do capítulo as primeiras 5 taças, até o versículo 11, e hoje a gente vai ver essas últimas 2 taças, a 6ª e a 7ª. Nós vemos que a 6ª taça, cada uma das taças anteriores, da 1 à 5ª, cada uma era uma praga, era algo que causou, que causará muito dano aos homens, ao trono da besta, ao reinado do anticristo. E a 6ª taça, ela é uma preparação para a 7ª. A 6ª taça não há um dano, algo assim, somente o rio Eufrates seca. Por quê? Porque é uma preparação para a 7ª e última taça. Então vamos ler ali, versículo 12. O 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Tem quem interprete que se tentem espiritualizar essa questão do rio Eufrates, como que tendo um significado assim, um significado assado. Eu prefiro interpretar literalmente como está escrito. Deus disse, assim como entendo que tudo aquilo que está sendo dito neste capítulo até o momento, tudo vai se cumprir literalmente. O sol, que vai ficar mais intenso, queimar os homens, posteriormente, quando há trevas, tudo isso eu entendo que é literal. O mar, as águas todas se transformando em sangue, tudo é o poder de Deus, é a manifestação de Deus. Se a gente começa a alegorizar, a espiritualizar
esses textos, aí a gente volta lá para o Egito. Por que não espiritualizar e alegorizar, por exemplo, as pragas lá do Egito? Imagina começar a interpretar que aquilo que aconteceu no Egito são só alegorias, são só espiritualizações, que não foi algo fático, algo real, aquilo que aconteceu, né? As pragas lá que Deus enviou Moisés e Arão diante de Faraó e tudo. Ou seja, é tão natural, né, entendermos literalmente aquilo que aconteceu lá no Egito. Foi assim mesmo. Deus enviou pragas pelo seu poder. Milagres aconteceram lá como manifestação do juízo, da ira de Deus, para que o povo fosse liberto. Se lá a maioria das pessoas, né, dos crentes, entendem que aconteceu de verdade, assim como está escrito, por que não seria da mesma forma aqui? Porque sabe, as pessoas têm tanta, né, parece um receio assim de interpretar literalmente as coisas. Lá era num país, no Egito. Só que aqui, imagina, no tempo final, período anterior à vinda de Cristo, onde todas as coisas vão ser, sabe, todo mundo vai entrar em julgamento, onde vai iniciar, né, novos céus, nova terra, onde, olha tanta mudança que vai haver após a vinda de Cristo. Por que antes da vinda dele não podem acontecer esses milagres, esses sinais, exatamente como estão escritos? Qual é a dificuldade disso? Se nós cremos num Deus que criou os céus e a terra do nada, apenas pelo poder da sua palavra, e que na hora que ele quiser, que ele sustenta todas as coisas só continuam existindo da maneira como estão pelo poder da sua palavra. Por que Deus não seria poderoso para fazer essas coisas aqui? Para mim é algo assim até simples para Deus fazer esse tipo de cumprimento aqui. Não é nada difícil para Deus fazer isso. Mas eu quero também agora chamar a atenção para um outro aspecto, né? Tem pessoas, né, que entendem que vai se cumprir literalmente, né, as coisas que estão, só que é um literalmente, às vezes, não exatamente da forma como está escrito. Algumas pessoas, né, qualquer coisinha, qualquer sinalzinho, né, já acham que é o cumprimento. Né? Por exemplo, assim, tem uma profecia lá em Ezequiel, né, que diz que vai fluir, né, do lado do altar, assim, lá no templo, lá em Jerusalém, vai fluir assim, águas, né, que vão ir para o Mar Morto, lá para o Mar Salgado, né, e que vão purificar aquelas águas e vai ter vida lá naquele mar. Aí tem gente lá, daí tem já há décadas já que eu ouço, né, os bolainos e não sei o que e tal, né, que tem tipo algumas fontes, né, que tem surgido ali perto e tal, e aí acham, é o cumprimento lá da profecia de Ezequiel. Não, mano, não é cumprimento da profecia de Ezequiel. Aquela profecia lá de Ezequiel, ela vai se cumprir apenas quando Jesus voltar. E é um rio que flui de Jerusalém, não é fontezinha brotando lá perto do Mar Morto. Vai fluir de Jerusalém para lá, ou seja, é o que vai se cumprir somente após a vinda de Cristo. Então, não esperem o cumprimento daquela profecia lá de Ezequiel antes da vinda de Cristo. Só vai se cumprir depois. De maneira semelhante, em relação ao rio Eufrates, né, tem por ação humana, né, hidrelétricas, né, que foram construídas e tal. Então, em determinados cursos do rio, em determinados, né, tem trechos, né, do rio assim que já não tem mais a mesma vazão que tinha antes. A vazão está menor, né, das águas no rio Eufrates. Aí tem gente que olha para essa passagem e diz, já é o cumprimento lá da sexta taça. Tá, peraí, como assim? Então, cadê o anticristo? Cadê, sabe, todas as coisas? Não vi ainda o mar se transformando em sangue, eu não vi ainda os rios, não vi nada disso, marca da besta, nada disso. Como é que pode a sexta taça, que é o último momento, ela só acontece no momento imediato, anterior à sétima taça, onde já é a vinda de Cristo. Para que haja a sexta taça, que é o que vai ocasionar o secamento do rio Eufrates, precisa tudo o que vem antes ter se cumprido já. Se nada dessas coisas se cumpriram, é óbvio que não é ainda realmente da sexta taça. Então, assim, e outra, aqui é poder de Deus, é um milagre de Deus. O anjo derrama a taça, o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e a sua água secou-se. Ponto. É um claro sinal de um milagre de Deus, da mesma forma como Deus fez lá no Mar Vermelho, onde abriu o caminho no meio do mar para o povo passar em seco. Assim como ele abriu as águas do Jordão e o povo pôde passar em seco.
Deus vai fazer as águas do Eufrates se secarem. É simples assim. Vai ser num dia, vai ser num momento, não vai ser ao longo de décadas e a ação humana, não. Assim como eu já comentei, já ministrei no culto no domingo passado, que tudo isso não vai ser ocasionado pela ação do homem na natureza. Da mesma forma, o rio Eufrates secando não é ação humana. Não são as hidrelétricas, não é nada de que o homem possa fazer que vai fazer com que o rio Eufrates se seque. Mas sim, o que vai fazer é o quê? É o derramamento da sexta taça. Quando Deus der a ordem ao anjo, o anjo derramar a sua sexta taça sobre o grande rio Eufrates, as suas águas irão se secar. Qual o objetivo das águas se secarem? Para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Ou seja, Irã, Afeganistão, China, vários povos, né, Paquistão, eles estão para o lado de lá, do Eufrates. Para uma invasão militar acontecer na região de Israel, e esse é o objetivo, eles vão vir do Oriente para chegar na terra de Israel. Porque eles vão se congregar aonde? No lugar que em hebreu se chama Armagedon, como nós vemos ali no versículo 16. Onde é esse local? É o vale de Megido. Nós vemos na Escritura algumas menções. Ele fica onde? Na terra de Israel. Então, para grandes exércitos poderem passar, especialmente um rio grande, como é o rio Eufrates, e para essa movimentação ser em pouco tempo, não é tão apropriado assim que haja um rio desse tamanho. Não é porque existem aviões que aviões conseguem transportar tudo. É só nós vemos como é que, por exemplo, assim, lá na Ucrânia, né, tem uma guerra acontecendo. A Rússia, né, invadiu a Ucrânia. Como é que a Rússia faz para fazer com que tanques e outros maquinários de guerra cheguem até lá? São transportados por ar, por navio ou é por terra? É por terra, na sua grande parte das coisas, as movimentações são por terra. E aí, então, para que se venha do Oriente para invadir Israel, nem tem como ser por mar, não tem como ser por rio, tem que ser por terra. Então, assim, é muito mais facilitado se não precisar fazer pontes em cima de um rio tão grande, né, ou mais pontes, né, e tal, para poder, uma logística rápida, né, passar o rio seco. A forma de eles poderem passar é muito mais rápida. A logística, né, fica muito mais facilitada. E é interessante, Deus está ali, então, né, facilitando essa preparação. Por quê? Porque é a intenção de Deus que eles se reúnam. A intenção de Deus é que esses povos se reúnam para pelejar. Então, a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Aí agora, olha só, isso aqui é a ação de Deus, tá? Secando as águas do rio, facilitando essa preparação. Mas agora no versículo 13 nós vemos a disposição dos inimigos em se ajuntarem. Né? Então nós vemos ali, versículo 13, e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta. Quem são esses? O dragão é Satanás. A besta é o anticristo. E o falso profeta é aquela segunda besta que a gente tinha visto que se levantava da terra, lá no capítulo 13. Esse é o falso profeta. Então, da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Quando a gente vê assim, vi sair, né, uma vez eu ficava me deparando com esse texto, assim, eu falei assim, será que como assim, né? Vi sair, então será que eles estavam sendo possuídos por espíritos? Mas daí como é que o próprio dragão vai ter tem um espírito dentro dele? Tipo assim, minha cabeça, né, alguns anos atrás, ficava assim, né, matutando ali em cima dessa passagem, né? E a questão ela pode ser muito mais simples do que isso, do que imaginar, né, uma espécie de possessão. Não que o anticristo, o falso profeta, né, que eu entendo que serão homens, né? O anticristo é óbvio, né, completamente. O falso profeta também. Eles serão homens. E, com toda certeza, estarão sim possessos, né, de demônios. Ou no mínimo, né, do mínimo de um demônio, pelo menos. Né? Mas a questão aqui não é necessariamente uma questão de possessão demoníaca, porque o próprio dragão aqui, né, dito que sai da boca né, de cada um deles, inclusive do dragão, espíritos imundos semelhantes a rãs.
Isso aqui, meus irmãos, eu entendo que faz mais sentido nós compreendermos de maneira semelhante como o fogo que saía da boca das duas testemunhas. Se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. O que nós vimos ali nas testemunhas? Esse sair fogo da boca delas. Não é que elas cuspiam fogo como um dragão, mas sim que elas ordenavam, assim como nós vimos, Elias fazendo, elas davam a ordem e aí fogo descia. Então esses espíritos, saindo da boca, isso não necessariamente é literalmente saindo da boca, mas isso aqui fala de uma voz de comando. O dragão, o anticristo e o falso profeta dando ordens a esses espíritos de engano para que vão e enganem os reis da terra, congreguem os reis da terra para a peleja. Então, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, ou seja, eles saem debaixo da ordem do dragão, do anticristo e do falso profeta. Versículo 14, porque são espíritos de demônios, que vão fazendo milagres, que fazendo milagres vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha, daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então percebam que eles são enviados com uma missão, com um objetivo, que é promover o engano e reunir, então, por meio do engano, por meio desses milagres, que lhes foi dado ali o poder de executar, então, congregarem os reis da terra e de todo o mundo para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. De maneira especial, lógico, eu creio que haverão muitos reis, muitos presidentes, muitos povos ali reunidos, mas de maneira especial estarão reunidos aqueles 10 reis que darão autoridade à besta. Nós vemos, por exemplo, no capítulo 17 de Apocalipse, e versículo 12 em diante, diz assim, e os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. E estes combaterão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá. Porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Então, de maneira especial, esses 10 reis, que vão receber autoridade juntamente com a besta, são aqueles que são reunidos. Óbvio que, o que podemos entender, como é que vai ser o governo da besta sobre o mundo nesse tempo? A besta vai ser a autoridade, o anticristo vai ser a autoridade sobre o mundo inteiro. Mas debaixo da besta estarão 10 reis, que ao mesmo tempo que dão autoridade para ela, reinam juntamente com ela, durante esse período, o período do reino do anticristo. E é óbvio que esses 10 reis terão outros reis da terra debaixo também da sua autoridade. Então, uma espécie de pirâmide, ali onde... E aí, então, quando são congregados para essa batalha, daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso, esses reis da terra que estão reunidos aqui, não é apenas esses 10 reis que são reunidos para a batalha. É, de fato, os reis da terra, todos aqueles que estão debaixo do domínio do anticristo, são reunidos ali, então, para essa batalha. E é interessante que após, entre o versículo 14 e o 16, nós temos o versículo 15, que ele interrompe ali a passagem. Ele é um parêntese, o versículo 15 ele é um parêntese. Porque, olha só, se a gente for ler o 14, a gente poderia ir direto para o 16, a sequência. A sequência lógica aqui do que está acontecendo. Vamos ler o 14. Porque são espíritos de demônios que, fazendo milagres, vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aí o 16. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Ponto. Encerrou. Então, essa aqui é a sequência. Eles vão reunir todos esses reis, esses exércitos de toda a terra, serão reunidos em Armagedon, na terra de Israel. Fica ao norte de Jerusalém.
Mas vamos focar agora aqui no versículo 15. Diz assim, ó, eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Isso aqui é muito interessante, meus irmãos, porque, olha só, no momento logo anterior ao derramamento da 7ª taça, que é o que vai encerrar o período da grande tribulação, que é o último ato, né, da ira de Deus sendo derramada, para logo na sequência Jesus voltar, visivelmente, gloriosamente nos céus, onde todo olho verá. Jesus está dizendo que a sua vinda é como um ladrão. Eis que venho como ladrão. Só que o que acontece? Aqui eu quero falar agora em relação àqueles que entendem que a vinda do Senhor se dá antes da grande tribulação. Porque eles dizem, não, se a vinda de Jesus fosse depois, aí não seria como ladrão, aí não seria iminente, aí a gente teria como saber e tal. Peraí, mas como assim? Jesus está dizendo logo nos momentos antes, né? Só tem um evento ainda que vai acontecer, que é a 7ª taça. E Jesus ainda está dizendo, eis que venho como ladrão. Isso mostra claramente que a iminência da vinda de Cristo, ela vai permanecer mesmo quando já estiver acontecendo a grande tribulação. Aqui está no final da grande tribulação. E mesmo assim a vinda de Cristo continua iminente. A gente não vai saber dia e data, tá? Por causa de que, porque é 3 anos e meio e tal. Tá, tudo bem. As profecias ali são 3 anos e meio, mas assim, o período do governo da besta, 42 meses, tudo. Mas não é isso, assim, eu vou saber exatamente o dia, que iniciou, agora é só contar 42 meses e, ali cravadinho vai ser a data da vinda de Jesus. Não é assim. Não funciona assim. Até mesmo porque, e se esses 42 meses, eles são justamente até esse período aqui, por exemplo, em que se começam a derramar as taças. E esses 42 meses, ele não finda esse prazo, por exemplo, ao derramar da primeira taça. E se ali já não é o final da contagem dos 42 meses? Aí vai poder fechar 42 meses certinho, daí já chega a vinda de Cristo? Automaticamente, assim? Ele vai receber a autoridade para governar por 42 meses. Mas e aí? Como é que eu sei o que finda os 42 meses? É necessariamente a vinda de Cristo? Ou daqui a pouco pode ser algum outro evento que finda esses 42 meses? Então nós não podemos achar que, só porque tem ali os 42 meses, e daí então é só contar, então o dia que iniciou, 42 meses depois, Jesus já está vindo. Não vai ser possível calcular a vinda de Cristo. Não funciona assim. Ou seja, a vinda de Cristo, ela continua iminente, mesmo logo aqui anterior, logo no período final da grande tribulação, a vinda de Cristo continua iminente. Ou seja, não tem aquela argumentação, então, de que precisaria ser secreto, sem nenhum sinal, nada acontecendo antes, simplesmente, todo mundo é arrebatado, a igreja e tal, porque daí é que seria como ladrão, daí é que seria algo iminente, senão daí acabaria não sendo mais iminente se a gente tivesse que passar pela grande tribulação e tal. Isso aí é argumento que não encaixa com o que o próprio Senhor Jesus fala aqui conosco. Quando fala assim, eis que venho como ladrão, tá? Ele vai vir como ladrão para quem? Ele vai vir como ladrão para quem não está preparado, para quem não está esperando. Para esses vai ser como ladrão. Então, se nós estivermos preparados, se nós estivermos esperando, vai ser como ladrão para nós? Não. Olha só. Vamos abrir lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 em diante. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 em diante. Esse texto que a gente vai ler agora aqui, ele está registrado logo após Paulo ter sido movido pelo Espírito Santo a escrever sobre o arrebatamento da igreja,
sobre a ressurreição dos mortos, né, que é no 1 Tessalonicenses 4. Aliás, vamos ler então aqui, ó. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 em diante. Tá? Ó, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E com a trombeta de Deus. Que lá em 1 Coríntios, capítulo 15, é dito que é a última trombeta. Em 1 Coríntios 15, nós vemos que é a última trombeta. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Agora o 5, versículo 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois que quando disserem... Está escrito o quê? Quando dissermos, ou está escrito quando disserem? Falando de outros que não fazem parte de nós. Disserem. Quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Ou seja, quando o anticristo estiver governando, no seu período de 42 meses que lhe foi dado, que lhe foi permitido que tivesse autoridade sobre todo mundo, nesse tempo onde ele vai marcar os homens, onde receberão o sinal da besta, onde adorarão a sua imagem, onde quem não tiver o sinal na sua testa ou na sua mão direita não vai poder comprar nem vender. Nesse tempo de controle absoluto, né, do anticristo sobre a terra, ali é que vai ser o tempo de paz e segurança. Porque o povo de Deus vai estar sendo perseguido, a grande tribulação vai ser sobre nós, que estaremos enfrentando, então, a ira das nações, o ódio das nações, porque é dito também, Jesus diz que seremos odiados por todas as nações por causa do seu nome. Então, quando estiver se cumprindo essas coisas, e nós tivermos que estar, muitos de nós, do povo de Deus, muitos serão mortos, outros de nós estarão escondidos, estaremos fora da vista da serpente, ou por termos morrido, ou por termos sido escondidos. Aí, nesse tempo onde os ímpios terão se livrado do povo de Deus, esse é o tempo onde eles, agora a gente está em paz e segurança. Aquilo que a gente tanto almejou, que era não ter esse povo, né, que era como espinho, né, para nós, agora a gente está em paz e segurança. Quando eles disserem a paz e segurança, que é quando? Que é durante esse período, né, da grande tribulação, do governo do anticristo. Então, no final do período, é que vai vir sobre eles repentina destruição. Aí começam as taças a serem derramadas, uma após outra, até onde finalmente chega a vinda de Cristo. E aí, então, é dito assim, versículo 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Amém? Então, esse dia não é para ser como um ladrão para nós. Não é para ser como um ladrão para nós. Nós devemos estar preparados, meus irmãos. Preparados. Como é que nós vamos nos manter preparados? Versículo 15 ainda, eis que venho como ladrão. Apocalipse 16, 15. Bem-aventurado aquele que vigia. Lembra que a gente viu lá sobre vigilância lá em Tessalonicenses? Aqui novamente, Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não ande nu,
e não se vejam as suas vergonhas. Eu quero falar aqui primeiramente, tá, da interpretação desse texto. Depois eu também quero fazer uma aplicação dele, tá? Mas, né, para o nosso tempo presente. Mas antes, né, focar na interpretação dele. Tá? O que são essas roupas aqui que nós devemos guardar? É justamente o permanecermos em Cristo, revestidos de Cristo, revestidos com a sua justiça. Isso é o ponto principal. Nós vamos precisar confessar Cristo até o fim. Jesus disse, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Ou seja, podia até antes estar ali justificado, estar vestido, mas uma vez que negou o Senhor, é como se tivesse se despido das vestes. Aceitou a marca da besta, podia até ter sido um crente antes, mas apostatou, se despiu das vestes. Não está mais preparado, está nu agora. E o que vai acontecer? No dia da vinda de Cristo, vai estar em vergonha e desprezo eternos. Então nós precisamos ser encontrados na vinda do Senhor, vestidos. Vestidos com que veste? Com as vestes que o Senhor proporcionou para nós. Com essas vestes. A mesma que lá no início, tem uma das cartas às igrejas, que é a igreja de Laodiceia, que o Senhor diz assim, ó, Apocalipse 3, versículo 17 e 18. Olha só, como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Por quê? Porque não eram verdadeiramente salvos. Podiam até ter sido, mas estavam desviados. Mesmo dentro da igreja, mesmo se considerando uma igreja ainda. Estavam desviados do Senhor. Estavam nus. Cristo precisava entrar dentro dos seus corações. Cristo precisava entrar dentro daquela congregação novamente. Porque eles estavam lá reunidos, mas não era. Cristo não estava mais presente naquelas reuniões. Nem nas reuniões, né, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou, ali em Laodiceia, Cristo não estava mais. Nos corações daquele povo, Cristo não estava mais, estava lá dizendo, ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei e ele comigo. Mas o que ele diz no versículo 18? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Essas vestes são as vestes de justiça. As mesmas vestes que foram dadas, que serão dadas à igreja, à noiva do Cordeiro, para se vestir. Olha só, pouco mais adiante, capítulo 19, Apocalipse 19, versículo 7. Apocalipse 19, versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado, olha isso, foi-lhe dado, significa que ela recebeu essas vestes de outro, de quem? Do seu noivo, de Cristo. Porque isso aponta para a justiça que nós recebemos de Cristo. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Porque o linho fino são as justiças dos santos. E eu já comentei aqui uma vez que esse termo justiças é a mesma expressão que ela é traduzida para justificação, ela está no plural. Ou seja, são as justificações dos santos, nós poderíamos traduzir assim. Então isso não fala simplesmente das nossas boas obras. Isso fala da justiça que nos foi imputada, a justiça de Cristo. Essa é a justiça dos santos. É a justiça que veio a nós por meio de Cristo. E que nos torna puros, que nos torna perfeitos diante do trono de Deus, inculpáveis, irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então, primeiramente, essa é as vestes as quais nós devemos guardar. Aquelas que nós devemos, né, jamais nos despir. Jamais devemos confiar nas nossas próprias obras, jamais devemos apostatar da fé em Cristo, mas permanecer firmes nele, crendo nele, confessando a ele até o fim, mesmo que tivermos que derramar o nosso sangue para manter o nosso testemunho.
por amor do Senhor, por amor da sua palavra. Que nós não venhamos a nos despir das vestes negando o Senhor. Que não venhamos jamais a negar o Senhor, nem com os nossos lábios e nem com as nossas obras. Que tanto por palavras como por obras, nós venhamos a sempre confessar o Senhor. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele, olha só, aqui nós temos uma bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Mas agora eu também quero fazer uma aplicação, né, aos nossos dias, uma aplicação mais, especialmente, né, muito necessária para o nosso contexto brasileiro. Nós somos uma das nações na Terra que menos valor dão a vestes decentes para se vestir. Esse princípio aqui, isso aqui é uma analogia. Como é que o texto aqui é uma analogia de coisas materiais, fazendo uma analogia com questões espirituais. Mas da mesma forma como foi utilizado o material para aplicar as espirituais, nós podemos fazer o inverso, porque justamente o princípio está aqui. E qual é o princípio? Que se alguém andar nu, isso é algo vergonhoso. Andar nu é algo vergonhoso. Afinal, Adão e Eva, quando pecaram, eles imediatamente estavam nus e eles se envergonharam. O que eles fizeram imediatamente? Cozeram, né, folhas de figueira ali, fizeram aventais. O que provavelmente esses aventais cobria? Cobria apenas, principalmente nas suas partes íntimas. Principalmente essas partes. Não cobria o corpo de maneira mais ampla. Cobria as partes íntimas. Quando Deus apareceu no jardim, quando Deus lá, Adão, onde está? Quando eles ouviram a voz de Deus no jardim, aqueles aventaizinhos não foi suficiente para eles. Eles estavam envergonhados e se esconderam. Se esconderam. Os aventaizinhos que Adão e Eva tinham feito para si, foi suficiente para eles poderem usar o verbo a gente se escondeu porque a gente estava pouco vestido. Foi isso que eles falaram? Vamos abrir o texto lá rapidinho. Gênesis capítulo 3. Gênesis 3, versículos 7 ao 10. Olha só. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se, Adão e sua mulher, da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Mas ele não tinha cozido as folhas de figueira para fazer aventais? Né? Ele tinha feito as folhas de figueira, as partes íntimas não estavam aparecendo. Mas o que ele fala a respeito de si? Ele diz que estava nu, mesmo com aquele aventalzinho. Estava nu. Então, a nudez, ela não é somente quando as partes íntimas de alguém estão aparecendo. É quando há uma exposição além do permitido, além daquilo que já se pode dizer que alguém está nu, mesmo que suas partes íntimas estejam cobertas. Ainda assim, isso é nudez. Então, por exemplo, um homem ir de sunga para a praia, ele está nu ou não está? Está nu. Uma mulher ir de biquíni para a praia, está nua ou não está? Está nua. Ou uma mulher apareceria de calcinha e sutiã aí andando, desfilando na rua. Todo mundo ia dizer, como pode? Mas o biquíni só muda o tecido. Só muda o tecido. Qual é a diferença? É que o biquíni, né, o tecido é um tecido santo. E daí, ele, né,
Deve ser, eu acho, né, a lógica, né? Por que tem tantos crentes, né, que acham que dá para andar nu? Ah, mas é que a praia é o contexto. Por acaso, um padrão moral que existe apenas há uns 40, 50 anos para cá, que foi quando, né, foi inventado esse modo, né, de começar a ir para as praias, né, nu. Por acaso, o padrão moral daquilo que é certo, daquilo que é errado, o que é nudez e o que não é, diante de Deus, isso muda? Não. Adão e Eva estavam lá, com as suas partes íntimas cobertas, e Adão diz, eu estava nu, e me escondi. O que Deus ficou contente com aquela veste que Adão e Eva fizeram para si? Não, Deus vai e faz túnicas, dá túnicas para eles. Olha só, Gênesis 3, versículo 21. Gênesis 3, 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então, o único contexto onde um homem e uma mulher podem estar nus é diante do seu marido, a mulher diante do seu marido e o marido diante da sua mulher. Somente. Nenhum outro contexto. Não pode diante dos filhos, não pode diante dos pais. Uma coisa é o contexto de um recém-nascido, tá? Mas, vamos lá, pessoa já mais adulta. Não tem. Os únicos contextos de nudez que poderia ser exposto um ao outro é apenas o casal casado, o marido e a mulher, somente. No mais, publicamente, a nudez ela é vergonhosa. E nós devemos, então, cobrir os nossos corpos. Qual é a orientação? Os sacerdotes que iam oficiar diante do Senhor precisavam ter calções de linhos. Isso por baixo da túnica. Por quê? Porque a coxa não podia aparecer, de maneira nenhuma. Então, nós já temos um padrão, assim, o padrão mínimo, tá? O mais curto possível de vestimenta que um homem e uma mulher deveriam se vestir. O máximo que poderia aparecer, vamos dizer assim, é do joelho para baixo. As coxas deveriam ser completamente cobertas. E da mesma forma, a túnica não fica aparecendo o tronco também. A túnica cobre completamente o tronco e as coxas, no mínimo. Tá? Ou seja, esse é o padrão mínimo de vestes, de cobertura. É esse. A gente não está aqui tratando que nem saia, calça ou alguma coisa, conforme algumas igrejas têm as suas doutrinas, né, peculiares. A gente está tratando aqui de um padrão que a gente vê na Escritura. As túnicas, a forma como Deus fez para vestir. Cristo, quando ele aparece, né, ali ele está vestido, né, no início de Apocalipse, capítulo 1, é dito assim, ó, e no meio dos 7 castiçais, capítulo 1, versículo 13, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com cinto de ouro. Cristo estava vestido até os pés. As túnicas também é dito, né, quando são dadas túnicas àqueles que estão debaixo do altar, clamando. Também é dito ali, ó, e foram dadas a cada um, Apocalipse 6:11, foram dadas a cada um compridas vestes brancas. Então a gente vê que o padrão de vestimenta de Deus é de se cobrir e não de mostrar o corpo. Então um homem, não é só uma mulher que não poderia sair sem camisa andando por aí, um homem também. Um homem também não poderia andar, né, quantos, né, que no verão aí estão na dele, só uma bermudinha assim, né, sem camisa, andando por aí e tal. Não, um homem de Deus, né, deveria sempre, né, estar com camiseta, estar no mínimo com uma bermuda. Esse é o padrão. Ou seja, guarde as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Versículo 16. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Armagedon. É interessante que a palavra Armagedon, ela faz referência ao vale de Megido. Por isso Magedon, né, vem de Megido. E
nós vemos uma referência lá em Juízes. E eu achei muito interessante. É Juízes capítulo 5. Juízes 5, versículo 19. O que acontece? Nós temos aqui o povo de Israel já em Canaã, e era o tempo de Débora e Baraque. Débora era uma juíza, profetisa também, né, julgava Israel naquele tempo. Baraque era um homem que deveria ir para a guerra contra Jabim e também contra o general, né, o capitão, que era Sísera. Só que Baraque estava omisso, né, e ele chama Débora para ir junto. Então, mas a questão por fim, mesmo, né, chamando Débora, mesmo sendo, né, tímido ali, sendo receoso, né, sendo lento para agir, ele age. Ele, por fim, vai, lidera, né, o povo na guerra contra Sísera, contra Jabim. E eles vencem a batalha, né, Deus dá a vitória para eles. E é interessante essa referência aqui, porque daí Débora vai e entoa, né, ela compõe um salmo, ela compõe um cântico ao Senhor, após eles terem tido a vitória naquela batalha. E aqui são palavras desse cântico. Então, versículo 19 e 20, nós vamos ler aqui, olha só. Vieram reis, pelejaram. Então pelejaram os reis de Canaã, em Taanaque, junto às águas de Megido. Não tomaram despojo de prata. Desde os céus pelejaram, até as estrelas, desde os lugares dos seus cursos, pelejaram contra Sísera. Sabe, eu estava... Esse ano, né, quando a gente está fazendo, né, a leitura, nossa, como congregação, assim, e quando eu passei, né, acho que um mês ou dois atrás, né, quando eu passei nessa passagem aqui de Juízes, né, eu estava aqui lendo assim, esse texto, que coisa tremenda, né? A gente já estava expondo aqui, estava expondo o Apocalipse, e eu li aquilo, me saltou aos olhos, assim, né, eles aqui pelejando, né, em Megido, e especialmente, né, dizendo ali que né, desde os céus pelejaram, né, até as estrelas, desde os lugares dos seus cursos, pelejaram contra Sísera. Isso me fez entender assim, claramente uma referência, sabe, apontando, né, profeticamente para os tempos do fim, quando os reis estarão reunidos para a peleja, e justamente essa peleja é a peleja do Deus Todo-Poderoso, onde Jesus vai voltar conosco, né, desde os céus. Nós voltaremos com o Senhor e triunfaremos contra aqueles que estarão reunidos para pelejar no vale de Megido. Porque justamente a gente leu hoje, né? Esses combaterão contra o Cordeiro. Onde é que eles vão estar para combater contra o Cordeiro? No vale de Megido, em Armagedon. Estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. Cordeiro que vai estar voltando, né, nos céus. Só que olha só, o Cordeiro os vencerá porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos fiéis. Ou seja, tanto nós, a igreja do Senhor, o povo de Deus, que serão arrebatados para o encontro com o Senhor dos ares e viremos juntamente com ele, como também os anjos que estarão vindo junto com ele. Normalmente as estrelas, né, fazem referência aos anjos do Senhor. E os exércitos que há nos céus, que virão junto com Cristo, para essa peleja, é composto não só da igreja, que certamente sim, vai estar reunida com o Senhor, vai ser reunida nos ares para o encontro com o Senhor, mas também estarão todos os anjos do Senhor vindo junto. Porque quantas vezes nós vemos referência, né, à vinda de Jesus vindo com os anjos. Então reunidos não vai estar só a igreja, e nem só os anjos, vai estar todo mundo reunido. Coisa mais linda vai ser esse dia, né? E então nós vemos aqui, aí olha só, então congregaram num lugar que em hebreu se chama Armagedon. E uma vez então ali congregados, aí há o derramamento da sétima taça. Versículo 17. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Então, quando esse anjo derrama a sétima taça, acontece algo tremendo, né? A gente vê aqui
Diz assim, ó, saiu uma grande voz do templo, do céu. Deixa bem específico, é do trono. Do trono. Dizendo, está feito. Ou seja, aquele mesmo que 2000 anos atrás, praticamente, né, 2000 anos atrás, estava lá na cruz, dizendo, está consumado. E rendeu o Espírito. Este mesmo no trono vai dizer, quando a última taça, né, for derramada, vai dizer, está feito. E juntamente com isso, com esse derramar da sétima taça, com essa declaração do Senhor no seu trono, dizendo, está feito, após isso, o que vai acontecer? Após isso, nós temos o toque da última trombeta, a sétima. Porque olha só, Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Diz assim, ó, mas nos dias, Apocalipse 10, versículo 7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando estiver por tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. Quando estiver por tocar a trombeta, ou seja, quando estiver por tocar a trombeta, é porque as 7 taças foram derramadas. A ira de Deus se consumou. Então o Senhor vai dizer, está feito. Aí a 7ª trombeta é tocada. Os mortos ressuscitam. Os crentes vivos são transformados e arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Enquanto vai estar acontecendo isso, enquanto nós vamos estar sendo transformados, mortos ressuscitando, sendo arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares, sobre a terra, o que vai estar acontecendo nesse contexto? Olha só, versículo 18, e houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras aproximadamente do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Essa descrição aqui, meus irmãos, é a mesma descrição quando há o toque da 7ª trombeta. Porque olha só, Apocalipse 11, versículo 15. Nós temos o toque da 7ª trombeta. Que é dito, e o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Então, a partir do toque da 7ª trombeta, os reinos passam a ser do Senhor. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações. Olha só, iraram-se as nações e veio a tua ira. As nações haviam se irado quando? No todo o período da grande tribulação. Mas agora, terminou o período da grande tribulação, Deus envia 7 anjos com as 7 taças, derramando a ira dele. E quando é derramada a 7ª taça, se consuma a ira de Deus. Por isso que é dito, iraram-se as nações e veio a tua ira. E o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome. Por quê? Porque é o povo de Deus que será ressuscitado e julgado para ser galardoado. O tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, aos santos, aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Por isso que vem esse tão grande terremoto, essa saraiva, tudo, porque é o tempo de Deus destruir aqueles que estavam destruindo a terra. E versículo 19, olha só, Apocalipse 11, 19. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. Lembra que dizia ali, ó,
Apocalipse 15, versículo 8. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Ou seja, o templo estava fechado. Ninguém podia entrar no templo até que se consumassem. Agora, uma vez que foi consumada, e Deus disse do trono, de dentro do templo do céu, do trono, disse, está feito, é que se consumou. Se consumaram as taças. Agora, a 7ª trombeta é tocada, e então abriu-se no céu o templo de Deus. Ou seja, após o derramamento da 7ª taça, após o derramamento da 7ª taça, ocorre o toque da 7ª trombeta, e então, ao toque da 7ª trombeta, se abre no céu o templo de Deus. E a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões. Olha a semelhança ali, né? Olha o versículo 18. Mantenham aí em Apocalipse 16, versículo 18. E houve vozes, trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, né? Lá em Apocalipse 11, 19, abriu-se, aliás, na metade, né? E houve relâmpagos, vozes, trovões e terremotos e grande saraiva. Por quê? Porque é o mesmo contexto. O contexto do derramamento da 7ª taça e as consequências é justamente, né, logo após vem o toque da 7ª trombeta. Então, ao toque da 7ª trombeta, vai estar ocorrendo os eventos da 7ª taça. Por isso que há essa concordância, né, da descrição ali dos dois eventos. E houve vozes, trovões, agora voltando, né, Apocalipse 16, 18. Houve vozes, trovões, relâmpagos, houve um grande terremoto, como nunca houve, desde que há homem sobre a terra, tal foi este tão grande terremoto. Vê apenas o que faz, né, a descrição da taça aqui é descrever com mais detalhes a situação. É um grande terremoto tal como nunca houve. Ou seja, nem na época do dilúvio. Provavelmente ocorreram muitas coisas, né, de mudanças na terra e tal. Mesmo na época do dilúvio não houve um terremoto tão grande como haverá nesse dia. Versículo 19. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. E as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E a gente vai ver, né, nos capítulos 17 e 18, né, com bastante detalhes, né, esse aspecto, né, do julgamento da Babilônia. Eu não vou entrar em detalhes hoje, porque pelo menos nos próximos 2 cultos, a gente vai estar vendo com bastante detalhamento, né, esse julgamento de Deus, como Deus se lembrou, né, da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Por causa do terremoto, desse tão grande terremoto, a consequência é, versículo 20, e toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. Tem alguns que interpretam que as ilhas vão sumir, que os montes vão, tipo assim, como se a terra fosse ser aplanada. Tá? Eu não vou dizer que não vai ser assim. Eu entendo que é possível que Deus faça isso. Tá? Mas eu entendo que isso não precisa ser uma interpretação necessária, tá, da passagem. Quando fala assim, ó, que toda a ilha fugiu e os montes não se acharam, isso pode fazer uma referência à mudança de localização da onde estavam. E os montes também, né, havendo uma mudança da localização deles, e não necessariamente que a terra toda é aplanada. Por que eu digo que não necessariamente a terra toda vai ser aplanada? Porque Cristo, quando ele colocar os seus pés na terra, e ele vai fazer isso depois desse momento aqui, é depois do terremoto. Porque daí, ó, acontece o terremoto, acontece tudo isso. O que acontece no versículo 21? E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras aproximadamente do peso de um talento. Os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Nesse contexto, Cristo já está na terra? Não. É logo após essa saraiva aqui que Cristo aparece nos céus. Pelo menos assim, no mínimo durante esse contexto, né, onde Cristo está aparecendo nos céus, vai vir nas nuvens. Os homens estão ali, tem essas pedras, né, que caem sobre eles e tal. Então, só que o que acontece? Quando Jesus vem e ele vai colocar os seus pés sobre a terra, aonde é que ele vai colocar os seus pés? No Monte das Oliveiras. A gente já viu lá em Zacarias, né, o monte ele vai se partir ao meio.
Então, no mínimo, o Monte das Oliveiras tem que existir ainda para que aquelas profecias se cumpram. Então, assim, quando diz toda a ilha fugiu, os montes não se acharam, né, não é necessariamente, então, que eles vão ser todos aplanados, mas sim que eles podem se mover dos seus lugares. A terra podem haver modificações. O terremoto vai ser tão forte que vai modificar as coisas, né, dos seus lugares. Então, antes tinha um monte aqui, cadê aquele monte? Foi parar lá no outro. Né? Deus pode, sabe, criar rachadura, fazer, sabe, as coisas, o relevo da terra se modificar. As ilhas se mudarem de lugar, pode ser que algumas ilhas sumam, pode ser que outras surjam. Né? Deus pode, sabe, fazer uma modificação aí na terra, porque vai ser um terremoto maior do que jamais houve. Né? Então é algo sem precedentes antes, né? Em toda a história. Desde que há homem sobre a terra, ou seja, desde que Adão e Eva foram criados no 6º dia. E aí, por fim, cai essa saraiva, né, sobre os homens. Pedras aproximadamente do peso de 1 talento. O que é 1 talento? É aproximadamente 34 quilos, meus irmãos. Então, é algo assim. Aqui, é possível que seja, né, quando fala assim, pedras, né? Pode ser pedra no sentido assim, tipo de granizo, né, gelo, mas pode ser também algo parecido com tipo uma chuva de meteoros, assim. Independente do que for, tá? Se for pedra, pedra mesmo, ou se for pedra de gelo, no caso, né, granizo, independente, né, uma pedra de 30... A questão é que o peso da pedra é esse, 34 quilos. Pedras aproximadamente do peso de 1 talento. Então, uma destruição, assim, que também sem precedentes, né? A gente já fica, né, receoso ali, umas pedrinhas, né, tamanho de uma bolita. A gente já fica, já vai se esconde, já fica ali, o meu carro está na rua e fica ali, né, umas pedrinhas que for pegar e botar numa balança, vai dar o quê? 20 gramas, 30 gramas, 40 gramas. Diz que na história, assim, granizo, tá? O mais forte que já teve, assim, de pedra grande, assim, né? Era pedra que era aproximadamente do peso de 1 quilo. Se não me engano, foi na Índia, que teve, assim, uma chuva, não sei que data que foi, não lembro agora, né? Mas diz que morreram 96 pessoas. Algumas pedras chegaram a ter perto de 1 quilo. Nos Estados Unidos, diz que já aconteceu, e o máximo, né, que já conseguiram, né, medir, pedras de peso de 700 gramas. Foi o máximo, né? Imagina pedras do peso de 34 quilos. É algo... Não tem comparação, né? Mas, antes de nós finalizarmos, irmãos, eu queria abrir 2 textos. Tá? Um é de Isaías, capítulo 30. Isaías, capítulo 30. Versículo 27 em diante diz assim: Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo a sua ira, sendo pesada a sua carga. Os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como um fogo consumidor. E a sua respiração como um ribeiro transbordante, que chega até ao pescoço para peneirar as nações com peneira de destruição, e um freio de fazer errar nas queixadas dos povos. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa. Aqui está falando a quem? Ao povo de Deus. Então, um cântico haverá entre vós. A gente vai ver esse cântico aqui, lembrem, irmãos, esse cântico aqui, especialmente o capítulo 19, o início do capítulo 19 de Apocalipse, faz menções aqui a cânticos, né? A louvores né, ao Senhor por causa da destruição de Babilônia. Então, um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa. A alegria e alegria de coração, como a daquele que vai com flauta para entrar no monte do Senhor, a rocha de Israel. Por quê? Porque nós estaremos sendo arrebatados para o encontro com o Senhor. Nós estaremos nos alegrando diante do Senhor por causa dos seus justos juízos.
Versículo 30, e o Senhor fará ouvir a sua voz majestosa, e fará ver o abaixamento do seu braço. Aqui, meus irmãos, o abaixamento do seu braço é como se fosse o abaixamento do seu braço para golpear. Para golpear. E uma coisa interessante, que eu até não comentei outros dias, né, mas falo, né, que são... cada taça, né, ela tem uma praga, né? Tanto que a gente vê lá, ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Sabe que a palavra no grego ali, que é traduzida como praga, ela também poderia ser traduzida como golpe, tipo de golpear. Também poderia ser traduzida dessa forma. Aí olha só, então o Senhor fará ouvir a sua voz majestosa, fará ver o abaixamento do seu braço com indignação de ira, e labareda de fogo consumidor, raios e dilúvio e pedras de saraiva. Olha só, as pedras de saraiva, né, que faz referência lá no derramamento dessa 7ª taça. Porque com a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Assíria, que feriu com a vara. E a cada pancada do cajado do juízo que o Senhor lhe der, haverá tamboris e harpas, e com combates e agitação combaterá contra eles. Porque Tofete já há muito está preparada, sim, está preparada para o rei. Ele a fez profunda e larga, a sua pilha é de fogo, e tem muita lenha. O assopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Aqui faz referência até mesmo ao próprio lago de fogo, já. Porque Tofete, né, ele aponta para o vale do filho de Rinom, que é o que vem dar nome a Guiena, que é o que faz referência ao lago de fogo. Então tem toda a ligação aqui também. E para nós finalizarmos hoje, meus irmãos, eu quero abrir o texto de Ezequiel, que fala sobre Gog e Magog. Ezequiel, capítulo 38. Ezequiel 38. A profecia aqui em Ezequiel 38 e 39, né, são profecias que falam sobre Gog e Magog. A gente vai ver em Apocalipse apenas referência a Gog e Magog após o milênio. Lá em Apocalipse 20, e versículo 8, né, versículo 7 e 8, diz assim, acabando esses 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Então a gente vê isso lá no final do milênio. Tá? Só que isso não significa que essa peleja que se dará em Armagedon, que ela também não tenha vínculo com Gog e Magog. Então a peleja de Gog e Magog, ela não está restrita somente àquela batalha lá do final do milênio, após o milênio. Ela também faz referência a essa que é antes do milênio. Essa batalha aqui de Armagedon, que se dará na vinda de Cristo. Então, Ezequiel 38, versículo 2, diz assim, e essa aqui ela vai se encaixar não com aquela batalha final, ela vai se encaixar com essa primeira, com essa que se dará em Armagedon, no Vale de Megido. Tá? Olha só, Ezequiel 38, versículo 2, Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Agora, um pouco mais adiante, versículos 5 e 6. Aliás, do 5 ao 9. Persas, etíopes, os de Pute, com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, dispõe-te, tu e todas as multidões do teu povo que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos, virás à terra que se recuperou da espada e que foi congregada entre muitos povos, junto aos montes de Israel. O que acontece? O que a gente está vendo aqui a descrição? Só para resumir. Vários povos, várias nações diferentes se reunindo para a peleja debaixo do mando, né, do domínio, do governo ali de Gog. Ele vai estar então reunindo vários povos, né, de nações distintas para a peleja nos montes de Israel. Aqui é dito, né, nos montes de Israel, olha só, versículo 8, depois de muitos dias serás visitado, no fim dos anos,
seja, no fim dos anos, ou seja, nos fim dos tempos, né? No fim dos anos virás a terra que se recuperou da espada e que foi congregada entre muitos povos, junto aos montes de Israel. Ou seja, está falando justamente, né, que isso vai acontecer após Israel ser novamente reunido na sua terra. Algo que eles ficaram quase 2000 anos longe. Por causa da espada de Roma, Israel foram dispersos pelas nações. E em 1948 voltaram a ser uma nação. 1948, por quase 1900 anos, eles ficaram dispersos, mas, por fim, foi uma nação que se recuperou da espada e que foi congregada entre muitos povos. Então, agora estão lá, congregados lá, junto aos montes de Israel, que sempre se faziam desertos, mas aquela terra foi tirada dentre as nações e todas elas habitarão seguramente. Então subirás, virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Por quê? Porque eles reúnem, né, os reis, né, para a peleja, né, desse grande dia. Aí vamos ir um pouco mais adiante ali, na sequência. Versículo 17. Assim diz o Senhor Deus, não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos? Olha isso, né? O próprio Deus em Ezequiel fazendo referência a outras profecias mais antigas ainda que as de Ezequiel. Falando, né, ou seja, que eram profecias que estavam apontando para Gog e Magog, algo que vai se cumprir, né, no fim dos tempos. Assim diz o Senhor, não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos, que te traria contra eles? Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, que a minha indignação subirá à minha face. Porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel. Haverá grande tremor por quê? Porque juntamente quando, ao derramar da 7ª taça, vai haver aquele grande terremoto. Então vai haver grande tremor sobre a terra de Israel. De tal modo que tremerão diante da minha face os peixes do mar, e as aves do céu, os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra. Olha isso, gente, né? Que terremoto que faz isso? Que terremoto já houve na terra que vocês ouviram falar que até os peixes, afetou até os peixes do mar, tudo, né? Fala de tudo, os peixes do mar, os animais do campo, os répteis, tudo. Todos os homens que estão sobre a face da terra. Por quê? Porque é aquele grande terremoto que vai ser ocasionado pela 7ª taça. E os montes serão deitados abaixo, os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Como é dito lá, cidades das nações, né, serão todas atingidas. Versículo 21. Porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra seu irmão. Além de eles serem atingidos pelo terremoto, pela saraiva, que já vai ser mencionada aqui, né? A própria espada de um contra o outro vai se voltar também naquele dia. Eles vão estar blasfemando contra Deus, mas antes disso eles também já vão ter batalhado um contra o outro já. Deus vai colocar confusão lá no meio deles, lá em Armagedon. Versículo 22. E contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei chover sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei e me santificarei das nações, e saberão que eu sou o Senhor. E o interessante é que, olha só, versículo, agora no 39, né, no início ali, diz assim, ó, tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog. Tipo assim, parece aqui que já terminou, né? Só que é interessante, não terminou, por quê? Porque lá no final do milênio, depois que terminar o milênio, Será se levanta, junta as nações e menciona Gog e Magog, novamente. Só que daí, olha só, lá, quando diz Gog e Magog e tal, lá em Apocalipse 20, o que vai acontecer? Vai acontecer que simplesmente vai descer fogo do céu e vai consumir eles. Ó, sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para se ajuntar em batalha. Subiram sobre a largura da terra, cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu
e os devorou. Simplesmente vai acabar assim daí aquela guerra lá no final, né? A gente vai descer fogo do céu, vai consumir a todos eles. Olha só aqui, no 39, versículo 2 agora. E te farei voltar, mas deixarei uma sexta parte de ti. Tu vê? Após tudo isso aqui, toda essa batalha, todo esse, né, Deus ainda deixa uma sexta parte deles, porque ele vai fazer eles voltarem posteriormente. E te farei voltar, mas deixarei uma sexta parte de ti, e far-te-ei subir do extremo norte, e te trarei aos montes de Israel. Isso aqui é o quê? É uma segunda invasão. É um segundo momento. Por quê? Porque é o cumprimento daquela profecia de então no final do milênio. E com um golpe tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas e os povos que estão contigo, e as aves de rapina de toda espécie, os animais do campo te darei por comida. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Versículo 6, e enviarei um fogo sobre Magog e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. Ou seja, aqui simplesmente Deus envia um fogo e consome com todos eles, que é o que acontece daí no final do milênio. Então essa profecia aqui do início do 39, ela se cumpre no final do milênio. Aquela menção que é feita lá, Gog e Magog e tal. E já essa primeira menção que nós vimos aqui no capítulo 38, ela se cumpre em Armagedon, no período ali da sétima taça. Então é isso, meus irmãos. Por hoje a gente conclui aqui.